Senhor, não quero ser refém de mim mesmo, venha me salvar. E mesmo que eu seja alguém, que eu não venha me vangloriar. Crucifico o meu ego para que tu cresças sobre mim. Me esvazio dos meus ideais, quero transbordar mais de ti. Senhor, me escondo em tua graça e no teu amor. Me escondo em caverna se preciso for. Não quero estar em evidência se não for pra tua glória e pro teu louvor. Senhor, obrigado em tua verdade está meu coração. O meu vacilo está além da multidão. Rejeito Babilônia, seus manjares, os altares da corrupção. Cresça até que o meu eu desapareça, até a tua glória me cobre. Eu quero tua presença exalando em mim, que eu diminua e o Senhor cresça, e o teu nome esteja sempre em evidência, e tua glória eternamente permaneça. Senhor, que eu venha diminuir e a tua glória vá além de mim. Que o Senhor cresça em nossos louvores e o desejo desenfreado pela fama desapareça. Que cresça a verdade do Evangelho, nossa pregação, e desapareça o desejo de se autopromover através do ministério. Que os máscaras do tempo caiam e que a soberania de Deus seja vista. Que os holofotes acesos sobre o ego humano se apaguem e que o nome de Cristo seja honrado. Que os palcos de vingança venham ao chão e que sejam erguidos altares de adoração. Que não seja da boca para fora, mas que seja sincera a declaração. Que o nosso eu desapareça e que o Senhor cresça nessa canção. Cresça até que o meu eu desapareça, até a tua glória me cobre. Eu quero tua presença exalando em mim, que eu diminua e o Senhor cresça, e o teu nome esteja sempre em evidência, e a tua glória eternamente permaneça. Senhor, que eu venha diminuir e a tua glória vá além de mim. Do pó, do barro, formastes o homem, feito em tuas mãos, Criador tão nobre. Eles não têm, não possuem, não são, é só a caneta, és o autor da canção. Nem fama, nem palco, nem honra, nem aplauso, traduzem o preço da cruz que foi pago. A renúncia existe, vai na contramão. Nós somos só a voz que anuncia a salvação. Tesouros em vaso de barro, para que excelência seja tua. Criando farol e sendo a luz das ruas mais escuras. Ninguém rouba a tua glória, ninguém rouba teu trono. Ai daquele que mexe e troca manjares por nome da igreja do dono. Que sopra e ergue o teu nome, que venha a justiça e o teu reino. Que agora na cruz sofrendo e os grandes caiam de joelhos. Somos subcéu, só tu és o artista. Então diminua, Senhor, cresça. Cresça até que o meu eu desapareça, até a tua glória me cobre. Quero tua presença exalando em mim, que eu diminua e o Senhor cresça, que o teu nome esteja sempre em evidência, que a tua glória eternamente permaneça. Senhor, que eu venha diminuir E a tua glória vá além, cresça. Eu quero tua presença exalando em mim, que eu diminua e o Senhor cresça, e o teu nome esteja sempre em evidência, que a tua glória eternamente permaneça. Senhor, que eu venha diminuir e a tua glória vá além de mim. Glória a Deus, aleluia. Se coloque de pé glorificando ao Senhor. Presbítero Kleber nos trazendo a palavra. Muito bem, irmãos.
A paz do Senhor a todos. Quantos estão felizes? Quantos estão felizes? Amém? Muito bem, quero externar o bem-vindo, agradecer ao bem-vindo a minha pessoa, poder estar aqui com os irmãos. Faz alguns anos que eu não venho aqui, e Deus então nos deu a oportunidade de poder estar com os irmãos. Fico feliz de ver muitos amigos. Deus abençoe a todos, obreiros, vamos citar nome, né? Deus possa continuar abençoando, obreiros, pastores, evangelistas. Que Deus possa abençoar todos em Cristo Jesus. Eu estou feliz, estou contente. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, nós vamos ler o versículo de número 1, versículo de número 2 e também o versículo de número 3. Ontem à noite me deu um ataque de tosse, viu, irmãos? Os irmãos nos perdoem por alguma coisa. Vamos lá então. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, o versículo é o 1, o 2 e o 3. Diz o texto sagrado: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Amém? Soberano Deus e Pai, no nome do Senhor, quero poder te agradecer profundamente, Senhor, pela oportunidade de uma vez mais ministrar a tua palavra. O meu pedido é que o teu Espírito, como até aqui, continue, Senhor, no andamento e ministração e governando o andamento deste culto. Que a tua palavra possa encontrar, Senhor, corações abertos e sedentos para ouvir a tua palavra, Senhor. Ministra sobre a nossa vida, ministra sobre a tua igreja, que a nossa alma possa ser edificada, Senhor. Esse é o nosso pedido em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo. Amém e amém. Tome assento, por favor. Muito bem. De algum tempo para cá, Deus, pela sua infinita bondade, Deus tem me presenteado com algumas palavras, com algumas mensagens. E eu sempre tenho dito uma coisa, sempre que eu vou ministrar: minha preocupação é sempre ser claro, ser bíblico e, se Deus me ajudar, ser profético. E a gente sempre procura então atender a esses critérios. Meu desejo é que Deus possa tocar no seu coração através da sua palavra. E eu vinha pensando sobre falar sobre uma das excelentes virtudes da vida cristã. E de antemão eu posso dizer aos irmãos que falar dessa virtude não é falar de algo desconhecido, é falar de algo que nós temos falado pouco, mas a minha preocupação é no fato de que o pouco que nós temos falado às vezes está incompleto. Eu quero falar um pouquinho essa noite sobre a fé. E quando eu pensei neste assunto, eu me lembrei do capítulo 12 da Carta aos Hebreus, porque a Carta aos Hebreus foi uma carta muito bem direcionada no seu contexto e na sua estrutura para um público judeu cristão que havia migrado dos ritos mosaicos e estava agora acreditando que Cristo era a salvação, mas que agora estava sendo tentado a voltar aos rudimentos dos ritos mosaicos. E aí o escritor aos Hebreus, ele escreve uma carta muito rica, com uma estrutura muito maravilhosa, e desde o começo da carta ele vai argumentando e procurando mostrar ao público que ler esta carta de que Cristo é maior do que os anjos, de que Jesus é maior do que Moisés, de que o Senhor Jesus é maior do que Arão, de que Jesus é a primícia de tudo e de todos, Ele é o Criador de todas as coisas. Então este é o argumento que ele vai esclarecendo nesta carta maravilhosa. E aí quando a gente chega aqui no capítulo de número 11, nós temos um capítulo inteiro dedicado ao tema da fé. Desde os seus primeiros versículos do capítulo 11, o escritor aos Hebreus diz o seguinte: ora, a fé é o das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem.
Eu pessoalmente, eu não acho que o escritor aos Hebreus, ele não foi somente inspirado, mas também foi feliz no emprego da palavra fundamento. Porque dizer que a fé é um firme fundamento nos leva à compreensão, e a gente pode usar como paralelo algumas ilustrações, toda pequena obra ou uma grande obra, da mais simples à mais importante, da mais alta à menor, toda boa obra de construção civil precisa da qualidade de um bom fundamento. Então dizer que a fé é um firme fundamento nos faz pensar o seguinte: se faltar a fé, faltou tudo. Quem pode dizer comigo? Se faltar a fé, faltou tudo. Quando a gente pensa numa casa, só para nossa ilustração, pensa numa casa, toda boa obra começa pelo fundamento. A parte mais onerosa de uma construção não está no fundamento. A parte mais onerosa de uma construção está no acabamento da mesma. E se nós levarmos em consideração o fato de que o maior investimento, que é as vidas de família que vai viver dentro desta residência, os quais compartilham dos grandes sentimentos de realizações e promessas, não podem correr o risco de estar sob um fundamento comprometido. Quantos concordam comigo? E aí, quando eu olho para a fé sendo apresentada como um firme fundamento, eu começo a pensar que se eu desejo que as coisas de Deus aconteçam na minha vida, se eu tenho um desejo muito grande de que as promessas que Deus me fez se concretize, eu preciso da fé, porque a fé é fundamental. O texto está dizendo, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Então, se faltar a fé, estamos fadados ao fracasso. Precisamos viver sob o combustível da fé, para que as coisas boas que Deus tem prometido para nossas vidas, e isto atendendo à individualidade de cada um de nós, se concretize, precisamos sempre estar esperando com fé. Caso contrário, estamos fadados ao fracasso. Na continuação do texto, por sua vez, eu vou tentar resumir o texto. O escritor aos Hebreus se utiliza de alguns personagens do Antigo Testamento para que os mesmos sirvam de motivação e de incentivo. E é interessante considerar que esses personagens do Antigo Testamento, eles receberam de Deus uma missão, eles foram vocacionados por Deus, e alguns deles pagaram um preço caríssimo durante a sua vida e ministério. Alguns pagaram com a própria vida, mas eles venceram, foram considerados heróis, estão na história, servem para nós de motivação. E eu poderia abrir parênteses para fazer uma breve colocação. Senhores, se eles venceram, nós também podemos vencer. Tiago mesmo disse que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões e sofrimentos, mas ele teve fé o suficiente para profetizar e orar para que Deus cerrasse os céus, e Deus assim o fez, e não choveu. E durante 3 anos e meio não choveu, e depois desse período ele ora novamente, Deus honra a sua fé, e Deus abre as janelas dos céus e manda uma chuva copiosa sobre a nação de Israel. Se ele passou por todas as circunstâncias que ele passou durante vida e ministério e venceu, nós que estamos aqui, e isso de forma sem discriminar ninguém, todos nós que estamos aqui podemos vencer em Cristo Jesus. Quando nós chegamos no capítulo 12, nós não mudamos só de capítulo, nós mudamos de capítulo, nós mudamos de tempo, nós mudamos de espaço, nós mudamos de responsabilidade. Quando nós chegamos no capítulo 12, o escritor aos Hebreus não se reporta mais ao passado, ele agora se reporta ao seu presente, projetando o futuro da igreja num todo. E ele transfere a responsabilidade dizendo, portanto também nós, mas portanto também nós, em relação ao passado, portanto também nós, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o peso, o embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E aí eu queria fazer 2 considerações rápidas. Primeiro, a nuvem de testemunhas, eu já disse de antemão, representa o passado. Eles venceram, nós também podemos vencer. Servem para nós de inspiração e de motivação. Segundo, quando ele fala sobre correr com perseverança, para algumas traduções correr com paciência, a carreira que nos está proposta, me leva ao seguinte pensamento: todos nós que aceitamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador,
não simplesmente por um fato emotivo, mas de forma racional, inteligente, compreensível, todos nós que aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador, recebemos de Deus uma proposta ou uma corrida como proposta de vida a ser percorrida. E todos nós aqui estamos correndo, claro, atendendo a individualidade, a estrutura, a capacidade de cada um, mas todos que estão aqui estão correndo. E aí eu começo a observar o texto e entender que eu faço parte desta corrida. O escritor aos Hebreus está deixando claro que nós estamos correndo. Eu me lembro do que Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 9 e no versículo 24, o apóstolo Paulo diz assim aos seus leitores: não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? A diferença é que no reino de Deus todos correm, só que aqui no reino de Deus todos recebem o prêmio. É interessante que nos dias do mundo grego, que foi ao berço dos Jogos Olímpicos, é interessante que o competidor ou corredor que ganhava a sua prova, ele sabia que o pódio não é para todos, mas aquele que vencia a sua prova, ele recebia uma coroa de louros e pendurava essa coroa de louros. Era o seu prêmio. Só que o pódio não é para todos. A diferença é que aqui todos estão correndo, mas todos têm o direito de receber o prêmio. Mais na frente ele diz o seguinte, diga comigo: correi de tal maneira que o alcanceis. A minha pergunta é: mensura para mim o que significa esse tal? Deus espera que eu corra, Jesus espera que eu corra, mas é possível mensurar? Vocês conseguem mensurar para mim o que significa tal, correr de tal maneira? E aí eu começo a fazer algumas colocações. Será que Deus espera que eu corra de forma desordenada, descontrolada? Será que Deus quer que eu corra queimando as etapas tão importantes da minha vida? E aí eu fico pensando que muitos de nós estamos às vezes decepcionados, e a culpa não é de Deus. Olha só, a culpa não é de Deus, e nem tampouco do diabo. É porque muitas vezes nós queimamos as etapas importantes do pleno desenvolvimento da nossa vida. Queremos antecipar circunstâncias, situações, momentos e eventos que nós não estamos preparados num todo, integralmente, para poder administrar essas bênçãos. Então Deus não quer que eu corra queimando etapas importantes. Será que Deus quer que eu corra com muita pressa, com espírito de competitividade? E a gente olha para os nossos dias hoje, é tanta gente com esse sentimento de competitividade que migra desse sistema capitalista, porque eu tenho que ter mais, eu tenho que ser mais, eu tenho que estar na frente, eu tenho que dominar, eu tenho que ser o principal. E isso é muito claro nos dias em que nós estamos vivendo, porque é tamanha a ostentação e o sentimento de jactância na sociedade que a gente vive. E isso está pré-anunciado pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo. O apóstolo Paulo disse: nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, porque os homens serão avarentos, serão arrogantes, amantes de si mesmos, soberbos, desafeiçoados. E esse é o sentimento latente na sociedade do século 21. É tanto orgulho, é tanta presunção, é tanta jactância, é tanto eu exacerbado, como foi cantado aqui pelo Márcio e pela Jane. Será que é realmente que Deus cresça, que eu desapareça? Será que isso na prática está acontecendo como aferidor da nossa maturidade cristã? Eu me lembro de uma corrida interessante que eu vi uma vez na televisão. Essas corridas que são maratonas, que têm uma distância considerável, 10 mil, 12, 15 mil metros. E é interessante, que eu achei tão interessante que chega o primeiro colocado, cruza a fita, chega o segundo, cruza, chega o terceiro e vai chegando os demais. E quando estava terminando a prova, de repente vem chegando no final do dia o último colocado. E aí um repórter que estava já recolhendo seus equipamentos disse a seu câmera: vamos ali fazer uma matéria. E isso até com uma tônica meio irônica, vamos perguntar qual é o sentimento dele, porque ele é o último colocado. E aí quando ele se aproximou daquele atleta ofegante, cansado,
ele fez a seguinte pergunta: qual é o teu sentimento? Como é que você se sente sendo o último colocado desta prova? E ele respondeu dizendo: olha, quando eu entrei nesta corrida, eu não entrei para ser o primeiro. Quando eu entrei nesta corrida, o meu principal objetivo era cruzar a linha de chegada. E o meu objetivo foi alcançado. O que Deus espera, ou como Deus espera que a gente corra, é com paciência, é com perseverança, é entendendo o time de Deus, o tempo de Deus, a hora certa em que Deus começa a configurar e materializar as suas bênçãos na nossa vida. O que Deus te prometeu vai acontecer no momento certo que Deus está preparando para você. Então ele diz: correi de tal maneira que o alcanceis. Versículo 25: todo atleta em tudo se domina, aqueles porém para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. E eu já disse aqui de antemão, o primeiro colocado recebia uma coroa de louros, chegava em casa provavelmente muito contente, e pendurava essa coroa de louros na parede. O que acontece é que na primeira semana, segunda, terceira, provavelmente um mês depois, as folhas murchavam, amarelavam, murchavam. E provavelmente elas também começavam a cair e só restavam os galhos. E aí se vai o nome do competidor, como também aquela coroa de louros. Era tanto empenho, tanta dedicação, tanto esmero, tanto esforço por este prêmio. A diferença é que nós estamos correndo aqui não é por causa de uma coroa de louros. Não estamos correndo aqui por causa de promoções. Não estamos correndo aqui por causa de vantagens da vida presente. Nós estamos correndo aqui por causa de uma coroa incorruptível. O apóstolo Paulo diz: eu combati o bom combate. E eu, apóstolo Paulo, eu cumpri a minha carreira. E no final da minha jornada, eu guardei a minha fé. O que me aguarda agora é a coroa, o prêmio da soberana vocação. Voltando ao texto, ele diz algo que para mim eu acho que é a frase mais importante de todo esse texto, não desconsiderando os demais. Versículo 26, o apóstolo Paulo diz assim: assim, diga comigo, assim também corro eu. De novo, assim também corro eu. Não sem meta. Vamos lá? Não sem meta. O que eu vou dizer para vocês serve tanto para a vida cristã como para a vida secular. Se a nossa vida perder o foco, estamos perdidos. Perdemos o sentido lógico do ser e do existir, como principal governo de Deus sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo está deixando claro: é desse jeito que eu corro. Só que eu não corro por correr. Eu corro com um alvo muito bem definido e eu sei aonde eu quero chegar. Eu nasci em São Paulo e eu morava numa avenida conhecida no centro de São Paulo, chamada Avenida São João. Quem conhece? Muito bem. A Avenida São João, ela faz uma travessa com a Avenida Duque de Caxias, próximo da Rio Branco. E era interessante que desde a minha infância, nós morávamos num prédio, um apartamento em cima de um cinema muito famoso em São Paulo. E no final do ano a gente descia, porque nós tínhamos a famosa maratona de São Silvestre. E aí a gente via a maratona de São Silvestre passar na frente do prédio em que nós morávamos. Eu comecei a olhar para a corrida de São Silvestre, me lembrando desse assunto. Quando você olha a corrida de São Silvestre, você sabe que você tem o pelotão da frente. Presta atenção, pelotão da frente. Os quenianos, nigerianos, africanos, que correm o circuito mundial, que estão preparados. Brasileiros, mexicanos, enfim, são os atletas profissionais. Agora, presta atenção. Atrás do batalhão dos profissionais, ou dos atletas profissionais, estão aqueles que correm por correr, que se fantasiam, bota a roupa do Batman, bota a roupa do Super-Homem, bota a fantasia de carnaval, e eles fazem uma massa tremenda. Eles riem, bate foto, faz selfie, comemora, bebe. Eles não estão preocupados se eles vão cruzar a linha de chegada. Eles não estão preocupados se eles vão concluir a prova. E quando eu olho para essa situação, eu fico olhando para a igreja do século 21. Infelizmente, o batalhão da frente são os mínimos, porque a grande massa parece que está correndo por correr. Eles só fazem movimento, volume. É o efeito bolha.
Esse grupo de pessoas está entrando dentro da igreja sem salvação, sem regeneração, sem mortificação da velha natureza, sem ressurgimento para experimentar uma novidade de vida que projeta na sua conclusão o céu com Cristo. Uma grande massa que por qualquer coisa, qualquer eventualidade da prova, eles desistem. Pegaram um atalho, não pegaram um atalho, pegaram uma carona, não pegaram uma carona, tanto faz. Porque eles não têm um alvo definido. Eles não têm compromisso com o alvo. O apóstolo Paulo disse, olha, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu, Paulo, rumo ao alvo que me está proposto, a saber, Cristo Jesus, nosso Senhor. A pergunta que não quer calar hoje à noite é o seguinte: estamos correndo no pelotão da frente, com o alvo muito bem definido, sabendo onde queremos chegar, ou somos apenas alguns transeuntes, participantes sem compromisso, que estamos aí para poder comemorar? Porque o reino de Deus não é brincadeira. Se é, vocês me avisem, porque eu até aqui, desses 16 anos de crente e 14 pregando, quando eu comecei a pregar ontem, o meu alvo está muito bem definido até hoje. Eu sei aonde eu quero chegar. Voltando para o que nós estamos falando, eu vou migrar aqui do capítulo 9, 24, vamos voltar para o capítulo 12. Quando a gente volta lá para o capítulo 12 da carta aos Hebreus, então ele diz o seguinte: correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora olha o alvo, os textos estão correlacionados, olha o alvo. Olhando para Jesus. Pausa, colocação breve. Quantas vezes você ouviu alguém te dizer que devemos olhar para Jesus? Levanta a mão. Muito bem. Outra pergunta que não quer calar: quantas vezes você disse isso para alguém? Vamos lá. Não parece que essa história de olhar para Jesus é um clichê evangélico? Sim ou não? Vamos ser sinceros. Vamos lá, vamos ser sinceros. Não parece um clichê evangélico? Só que eu vou dizer uma coisa para vocês: não é um clichê evangélico. E vou dizer mais: a prática disso aqui faz a divisão entre homens e meninos, entre pelotão da frente e os que correm por correr, porque é o foco. Olhar para Jesus tem um peso muito significativo. Sabe por que tem muita gente nessa corrida cansado, desanimado, entregue na beira do caminho? Porque ao longo da sua jornada, em algum momento, deixou de olhar para Jesus, que é o foco. Se nós olhássemos para Jesus de verdade, nós seríamos mais contentes. Se nós olhássemos para Jesus de verdade, seríamos mais felizes. Sabe por que eu li o versículo 3 do capítulo 12? Isso foi proposital. Porque lá no capítulo 12, no versículo 3, Deus falou muito forte ao meu coração, senhores. No versículo 3, o apóstolo, ou melhor, o escritor aos Hebreus diz o seguinte: considerai. Quando ele usa o verbo considerar, se você pegar o dicionário da língua portuguesa, considerar sugere a ideia de pensar, meditar, refletir. Olhar para Jesus, senhores, não é correr as páginas da Bíblia. Olhar para Jesus não é usar a Bíblia como loteria evangélica. Olhar para Jesus demanda tempo, dedicação, entrega sem reserva, coração quebrantado, de pessoas que são realmente dependentes de Deus, que amam a Bíblia, que amam a sua palavra, que não são apenas formais, passivos, mas são participantes ativos do reino de Deus, não militantes só de palavra, mas militantes com atitude, instrumentos de Deus nesta terra. Quem olha para Jesus é diferente. Quem olha para Jesus é satisfeito com a vida. Não reclama de A, não reclama de B, não reclama de C, não reclama de patrão, não reclama de empregado, não reclama de emprego, não reclama de serviço, não reclama de salário. Sabe por quê? Porque ele sabe que Jesus está no controle de tudo. Ele está olhando para Jesus. Urabacachundria. Olha aqui para mim, olha aqui para mim.
Olha aqui para mim. Quanta gente desanimada. Quantas pessoas desanimadas na igreja. Sabe por quê? Porque deixaram de olhar para Jesus. E o texto é claro, porque está explícito, está literalmente escrito: olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aí agora aqui aparece a fé. Porque a fé é o principal combustível da corrida. Se Jesus é o foco, a fé é o combustível, é a motivação. Quando a gente fala de motivação, estamos falando da junção de duas palavras: motivo e ação. Qual é o motivo de eu ser o que sou? Qual é o motivo de ser o que sou, o que faço, ou o que represento para a minha família e para a sociedade que eu vivo? Quais são as minhas motivações verdadeiras? Porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quem corre por correr, quem corre por interesse. Gente, eu estou pregando verdade ou mentira? Posso continuar pregando? Amém? Então Deus conhece, Deus sabe quem está no pelotão de frente ou quem está correndo por correr. Quando a gente volta então para a carta aos Hebreus, ele fala sobre, então, Jesus é o autor e consumador da fé. E eu já disse aqui que se faltar fé, faltou tudo. Presta bem atenção. Olha só. Alguém vai dizer assim: mas fala de fé hoje. Domingo, culto da família. É hoje mesmo que tem que falar de fé. Sabe por quê? Porque está faltando. Eu vou provar. Porque Jesus pré-anunciou isso. 18:8 de Lucas. Se estou equivocado, alguém me corrija. Jesus disse o seguinte: e quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Estamos vivendo uma crise, porque as pessoas não creem mais. Olha aqui para mim, é sério. As pessoas não creem mais. É um sentimento de incredulidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês: a incredulidade é a mãe de todos os pecados. Se você não sabia, está sabendo. Sabia disso? Jesus disse: aquele que crer e for batizado será, ponto e vírgula. Aquele que não crer será. Jesus disse isso. Então as implicações do crer ou não crer são tão profundas que podem ser o fator decisivo de nós morarmos no céu ou no inferno. Então é sério. É sério. Preste atenção. Sabe por que o povo não entrou na terra prometida? Por quê? Os que saíram do Egito, apesar de serem testemunhas oculares dos grandes feitos de Deus, não entraram por causa da incredulidade quando ouviram o relatório dos espias, salvo Josué e Calebe. Deus chama à parte Moisés e diz: Moisés, esse povo não acredita em mim. Foi Deus que disse. Eles não acreditam em mim. Eu trabalho na área do crédito, na minha vida secular. Quando alguém vai pegar um crédito para poder comprar um carro, uma casa, o financiamento do projeto Minha Casa Minha Vida, a instituição financeira que libera um crédito para A, B, C, ela está dizendo, depois de um levantamento, de um cadastro, de averiguações, score, ela faz um levantamento e ela chega à conclusão que determinado proponente é sim capaz não só de tomar aquele valor, mas também de fazer frente ao que está acordando com as parcelas que deve pagar mensalmente. A instituição está acreditando na pessoa. Nós estamos vivendo uma época tão difícil, porque a gente já passou daquela época que tudo se resolvia no fio do bigode. Porque a palavra de um homem valia. Se o homem dissesse, eu vou, ele vai. Se o homem dissesse no passado, eu compro, ele compra. Se o homem dissesse, eu pago, ele paga. Porque o que estava em questão era a sua honra e o seu nome, a sua credibilidade diante da sociedade. Só que hoje, por causa do pecado que se multiplica e graça no meio da sociedade, hoje não dá para confiar em mais ninguém.
Porque tem que ter contrato, tem que ter avalista, tem que ter fiador, tem que assinar no cartório, tem que reconhecer assinatura, e mesmo assim dá errado. Estou falando verdade ou mentira? E parece que esse sentimento de desconfiança transcende o mundo físico e entra no mundo espiritual. Estamos vivendo uma geração que Jesus disse lá no capítulo 12 de São Mateus: geração incrédula, até quando sofrereis? Você pode duvidar de mim? É seu direito. Você pode duvidar de alguém, do seu próximo? É seu direito. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: se existe alguém no cosmos ou no universo que é digno da nossa credibilidade, da nossa confiança, é Jeová, o Senhor dos senhores. Dele não podemos desconfiar. Ele é digno da minha credibilidade. Ele é digno de que eu deposite nele toda a minha confiança. Quando você abre o capítulo 10 de 1 Coríntios, no versículo 5, que é um texto totalmente dedicado a falar sobre o passado da peregrinação, em alusão à igreja no presente e futuro, no versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: visto que Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram mortos ou caídos no deserto. Quando eu olho esse texto, aparece a palavra agradar. Agradar. Deus não se agradou por causa da incredulidade das pessoas, porque as pessoas não acreditavam mais, não criam mais de que Deus poderia fazer alguma coisa. Então Deus não se agradou. Aí eu volto lá para a carta aos Hebreus, no capítulo 11, existe um texto que a gente parece clichê também. A gente diz o seguinte: sem fé, vocês estão bom de Bíblia, hein? Vamos lá, sem fé, agradar, impossível agradar, impossível agradar, impossível agradar. Sem fé é impossível. Não existe meios, lacunas, subterfúgios, desvios. O agradar a Deus, e quantos querem agradar a Deus? O agradar a Deus está totalmente condicionado ao ter fé. Aí eu creio nele. O que eu disse no começo da mensagem? Se faltar a fé, faltou tudo. Agradar a Deus depende de forma condicional de que eu tenha fé nele. O texto diz: e aquele que se aproxima de Deus se aproxime com fé. É inegociável. Não tem jeito. É inegociável. Por que eu sinto vontade de falar de fé? Sabe por quê? Porque, como eu também já disse no começo da mensagem, o pouco que a gente fala de fé está estritamente restrito aos nossos cultos de bênção, vitória, campanhas, até alguns modismos que nós criamos no reino de Deus. E presta atenção, falar de fé nessas circunstâncias está errado? Não, mas está incompleto. Sabia? Porque a fé que move a igreja, como moveu os heróis da fé no passado, a fé que nos move como combustível, como força, carburante, que nos leva ao céu, não depende de dinheiro, não depende de carros, não depende dos status, não depende das posições sociais, do que temos na carteira depositado nas nossas contas, do FGTS, desses longos anos de contribuição. Não. A fé que move a igreja, ela não depende das vantagens e benefícios da vida presente, porque ela é totalmente apegada aos céus, aos portões celestiais. Abacuque escreve a sua carta
profética, e quando Abacuque escreve, Abacuque está vendo a iminência e chegada dos exércitos caldeus, e apavorado, ele gostaria que Deus lhe desse uma resposta. Ele diz: Senhor, até quando gritarei e tu não me ouvirás? Até quando eu vou clamar e tu não me darás resposta? Subirei ao alto da torre, me colocarei como sentinela, porque eu quero uma resposta da tua parte. Eu olho para a esquerda, não tem notícia boa. Eu olho para a direita, não tem notícia boa. Eu vislumbro o norte, os caldeus estão se aproximando, os seus cavalos são assim, os seus soldados são desta forma. Eu gostaria que o Senhor me desse uma notícia boa, Senhor, porque seremos levados cativos, vai faltar o pão, vai faltar o alimento, os cereais, vai nos faltar tudo, e a nossa liberdade está comprometida. Mas eu estou aqui esperando a tua resposta. Chega lá no capítulo de número 3, no final do mesmo capítulo, ele começa a dizer: ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, o fruto da ovelha minta, e seja arrebatada as ovelhas do curral. Ele quer dizer o seguinte: mesmo que me falte o pão, mesmo que me falte o alimento, mesmo que me falte e não tenha mais nada, mesmo que eu esteja fadado ao fracasso, mesmo assim, eu todavia me alegrarei no Senhor e no Deus da minha salvação. Fique de pé comigo em nome do Senhor Jesus. Eu simplifiquei, viu, irmãos? Quantos querem receber uma oração? Quantos querem vir aqui receber uma oração? Será como está a nossa fé? Será que a nossa fé está só limitada para o bônus e o ônus? Ou melhor, é isso. Quem quer entrar na corrida? Quem quer deixar de correr por correr? Quem quer fazer parte do pelotão da frente? Quantos aqui que deixaram de olhar para Jesus? Hoje é a noite de olhar para Jesus. Vem cá. Temos pessoas aqui, olhem para mim por favor, com respeito. Temos pessoas aqui não evangélicas. Levanta a mão. Nós temos. Segura um pouquinho, nós vamos levantar. Você aqui, amigo, você quer aceitar Jesus? Quer aceitar? Amém, está aceitando. A irmã levantou. Você quer aceitar Jesus? Já aceitou? Temos mais alguém aqui que não é evangélico? Levanta a mão. Temos um casal. O senhor quer aceitar Jesus? Amém. Temos mais um casal. Os dois juntos? Amém. Ah, só você não é? Temos novos candidatos à corrida, irmãos. Amém. Escute, temos pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor? Temos. Levanta a mão. Está voltando, né? Temos. Quantos aqui que estavam até correndo bem? Muito bem. Mas por causa de situações ou circunstâncias, você foi tentado a deixar de olhar para Jesus e hoje você está estacionado. Vem aqui, vem aqui. Se você já percebeu que o seu fôlego na corrida não é mais o mesmo, que a sua disposição está comprometida, que você já não consegue mais enxergar o foco muito bem definido, hoje é a noite que Jesus vai te reabilitar, vai tocar no seu coração. Presta atenção. Deus está tocando no meu coração aqui. Eu vou dizer uma última frase, uma última colocação. Presta atenção. Servo de Deus, sabe por que as pessoas estão cansadas? E quando eu falo cansados, físico e espiritual, sabe? Presta bem atenção. Isso aqui você vai abrir a gavetinha do seu coração, você vai guardar. Sabe por que a igreja do século 21 está cansada? Físico e espiritualmente? Sabe por quê? Vou te explicar. Porque a igreja do século 21 está deixando de olhar para Jesus e esperar nele. Vou explicar. Quando nós deixamos de esperar nele, porque ele deixou de ser foco,
estamos fadados ao fracasso. Ficamos cansados, decepcionados, nos trancamos dentro de casa, ficamos desiludidos. Agora, para encerrar, sabe o que a Bíblia diz? Que aqueles que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, estão cansados? Estão cansados? Não. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águia. Esses aí, eles correrão, mas não se cansarão, porque o Senhor está com eles. Venha receber esta oração. Você vai sair desse culto diferente. Jesus vai te renovar nessa noite. Venha, se tiver mais, venha. Feche os teus olhos. Soberano Deus e querido Pai Celestial, em nome do Senhor, quero te agradecer profundamente, Senhor, pela oportunidade e pela Tua palavra. Está aqui um grupo, Senhor, de pessoas, de servos e servas de Deus, que estão aqui não para correr por correr, estão aqui porque fazem parte do pelotão da frente, estão aqui porque sabem aonde querem chegar, estão aqui com foco muito bem definido, Senhor. Então começa a renovar aqui, Senhor, nessa noite, pessoas que ouviram a Tua palavra, que foram tocados pela Tua palavra, que se identificaram com a Tua palavra e que estão recebendo esta palavra de bom grado. Que o Senhor possa mudar essas vidas desta noite, que Tu possas fazer grandes obras neste lugar, que eles possam sair desta reunião de domingo com as suas vidas totalmente mudadas, e que eles possam acordar na segunda-feira diferentes. É o que nós te pedimos em nome do Pai, em nome do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém e amém.